Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência dessa semana. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao programa Sem Papas na Língua, que fala a respeito de dependência química, alcoolismo, codependência e todas as nuances deste universo. Maravilha, maravilha! Hoje faremos uma resenha, continuaremos com esse negócio de fazer resenhas de livros a respeito de dependência química. A resenha de hoje é sobre prevenção de dependência química nas empresas. Então, se você é empresário ou se você é empregado, você precisa saber o que tem a respeito disso. Maravilha, maravilha! Você que está ouvindo ao vivo aqui pela Alternativa FM 106,3 de Capivari, um abraço do Gordo, e vocês que ouvem o programa Independência através do podcast que fica disponível nas plataformas Mixcloud e Anchor. Podem ficar à vontade para ouvir o programa Independência em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora que você preferir. Você também pode ouvir pelo Spotify. Maravilha, maravilha. Para começar o programa Independência, como sempre, The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Essa música sempre inicia o programa Independência para já dar um toque naquela galera que acha que não tem problema com álcool, porque tem uma boa condição socioeconômica, cultural, é bem formado, é de boa família, etc e tal. Mas, no entanto, eu acho melhor perguntar para essa boa família se realmente você não tem problema com álcool. Que a primeira galera que percebe que o cara já tá assim, bebendo demais da conta, é realmente a família, a esposa, os filhos. Os filhos são mais fáceis. Quando são crianças, é só perguntar para uma criança que ela vai falar com sinceridade: papai tá bebendo muito? Pergunta, tem coragem? É, porque o alcoolismo ele não escolhe raça, cor, credo e nível socioeconômico ou nível cultural. Portanto, se você está deixando a desejar no quesito bebida, procure os 12 passos, procure Alcoólicos Anônimos, procure Narcóticos Anônimos, pois a bebida também é uma droga, apesar dela ser lícita, né? Poder ser vendida para maiores de 18 anos, e deixemos bem claro, a bebida é proibida para menores de 18 anos. Então, você que está dando um rolezinho aí na praça, dá uma olhada na molecada com aquele tubinho, aquela gordinha, né? Aquele bujãozinho colorido, vermelho, verde, amarelo, cor de vão de cerca. É, eles são molecada, mas eles já estão bebendo, mesmo com 14, 15, 16 anos, né? A gente vê muito por aí a galera bebendo com menos de 18 anos, e isso é proibido. Então, se você vir alguma pessoa que você desconfia ser menor, né, ser um adolescente ou uma criança com uma bebida alcoólica na mão, denuncie, chame a polícia, porque esse é um caso de polícia. A pessoa que vendeu esta bebida para essa criança ou para esse adolescente deveria estar nas grades. Maravilha, maravilha. Voltamos então agora com o programa Independência e a nossa resenha do dia de hoje. Hoje vamos falar a respeito de um livro. Se você quiser, você já pode ir lá no Instituto Independa, né? E baixar o livro, que daí você vai acompanhando com o programa Independência aqui. O livro chama-se Prevenção de Dependência Química nas Empresas, da Maria Heloísa Bernardo. A psicóloga Maria Heloísa Bernardo é a mesma autora do livro O que é Dependência Química, que muitos nos ajuda aqui no programa Independência.
Então vai lá no independa.com.br, baixe esse livro e baixe todos os livros que a gente já resenhou aqui do Instituto. O Christian Fernandes, meu querido amigo, agradecendo a ele já antecipadamente por disponibilizar tantos conteúdos bacanas lá na internet, no independa.com.br e também no Para Entender a Dependência Química, paraentender.com.br. Christian, muito obrigado aí por todo esse conteúdo gratuito que você disponibiliza na internet. Esse livro, ele foi escrito, né, em 2016, mas continua muito atual. A revisão pela dona Isabel Brageiro e o projeto gráfico de André Stênico, também meu querido amigo. Todo mundo aí de Capivari. Vocês também podem adquirir mais livros a respeito de dependência química lá na Editora M, exatamente. Editora M fica lá na Brigadeiro Faria Lima 1080 e vai conhecer lá todas as obras a respeito de dependência química, sejam elas técnicas, científicas ou então espíritas. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade então aqui com a nossa resenha. Na introdução do livro, a Maria Luísa Bernardo já fala assim, ó: as empresas estão mais apreensivas com a amplitude dos problemas relacionados à dependência de álcool e outras drogas entre seus empregados. Na atualidade, onde a preocupação reside em processos de mudança em busca da excelência empresarial, existe a necessidade de se reconhecer que a mudança principal se faz por meio dos talentos humanos que a compõem, alicerce fundamental no binômio qualidade-produtividade. O consumo de drogas e álcool no mundo é um fato que vem da remota antiguidade, mas que tem se acentuado nas últimas décadas. As ações para a prevenção ao abuso e tratamento da síndrome da dependência química têm variado ao longo dos tempos, de acordo com a forma como a sociedade tem considerado este problema. No entanto, a partir da definição da dependência química como doença, nos anos de 1950, surge uma visão mais realista da situação. Nos Estados Unidos, se iniciam estudos com objetivos de dimensionar segmentos populacionais atingidos, o custo social para o tratamento do problema e o impacto na economia provocado pelo decréscimo da produtividade causado pelo uso abusivo de substâncias psicoativas no ambiente de trabalho. Estes números serviram de base para se avaliar a extensão e a gravidade desta síndrome. Novos modelos de gestão empresarial, voltados para a qualidade, potencializaram a preocupação com a saúde dos colaboradores. Como consequência, a prevenção ao abuso de álcool e outras drogas passou a ser um problema nas empresas preocupadas com a relação custo-benefício. A partir do início da década de 1980, no Brasil, as empresas privadas começaram a se concentrar na busca de equacionamento do grave problema e iniciaram experimentando modelos de programas trazidos dos Estados Unidos. A partir dessa data, se inicia a somatória de esforços para se construir as bases nacionais para programas de prevenção de dependência química nas empresas, abrangendo aspectos de educação, tratamento e reintegração global. Em pleno século XXI, em um momento no qual cada vez mais empresas se empenham no cumprimento de exigentes metas de qualidade e produtividade, a dependência de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho continua sendo objeto de imensa preocupação. Números e pesquisas confirmam que funcionários dependentes químicos, 10% em média, segundo projeção da Organização Mundial da Saúde, faltam mais ao trabalho, chegam mais atrasados, tiram mais licenças médicas, se expõem mais a acidentes e, em consequência de um desempenho reduzido, produzem muito menos do que deles se espera. Diante deste grave quadro, existe consenso entre profissionais e dirigentes empresariais brasileiros. A doença gera negativo impacto econômico, não pode ser ignorada e o seu enfrentamento, antes de ser um ato isolado, deve se constituir em ação estratégica para o crescimento da produtividade nas modernas organizações públicas e privadas.
Maravilha, vamos fazer uma pausa para não ficar muito cansativo. Vamos ouvir uma música de recuperação. Eu vou colocar para vocês O Nosso Amor é de N.A. N.A. é Narcóticos Anônimos. Essa música é muito bonitinha, é uma espécie de poesia cantada e declamada também por uma menininha, uma criança. Então ouçam aí, Nosso Amor é de N.A. O nosso amor é de N.A. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de N.A. é só amor. O nosso amor é de N.A. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de N.A., amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro.
Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu O Nosso Amor é DNA. Vamos dar continuidade à nossa resenha do livro de hoje, Prevenção de Dependência Química nas Empresas. O problema. De acordo com projeções internacionais, se gasta no mundo por ano com drogas ilegais mais do que se gasta com alimentação, educação, vestiário e serviços médicos ou qualquer outro produto ou serviço. Estas são estimativas relacionadas às drogas ilegais. A situação das drogas legais é bem mais grave. Nos Estados Unidos, por exemplo, o álcool é o terceiro maior causador de problemas de saúde, depois das doenças cardíacas e do câncer. As causas de morte variam de cirrose hepática a ataques cardíacos. A estatística também inclui pessoas que morrem de acidentes automobilísticos relacionados ao excesso de álcool. Inclui ainda metade dos assassinatos, sobretudo violência familiar, e 1/4 de todos os suicídios. E não inclui um adicional, pessoas que morrem da mistura de álcool com outras drogas. Existe ainda uma droga no mundo que mata mais do que o álcool, o fumo. Das substâncias psicoativas à disposição, o fumo ainda é provavelmente o grande problema de saúde pública na atualidade. O elemento psicoativo do fumo é a nicotina, uma substância que oferece grande risco de dependência imediata. A nicotina provoca mais mortes do que todas as drogas psicoativas juntas. Partindo da posição de que aproximadamente 10% de qualquer segmento populacional sofre diretamente de algum grau de dependência química, considerando a estimativa mínima para o álcool conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, no Brasil podemos estimar uma população de pelo menos 20 milhões de dependentes químicos atualmente. Se considerarmos o número médio de pessoas por família, teremos cerca de 60 milhões de indivíduos seriamente doentes com problemas físicos, mentais, emocionais, ético-morais, comprometendo gravemente a saúde global do país. A dependência química não afeta somente o doente. Aqueles que o cercam têm comprometidas as esferas física, emocional, mental, social, devido ao relacionamento disfuncional com o dependente, apresentando-se muitas vezes mais comprometidos que os próprios dependentes. Nas empresas, o problema envolve baixa qualidade do trabalho, perda de material, atrasos frequentes, problemas de relacionamento com os colegas, insubordinação às chefias, excesso de horas extras para manter o mesmo índice de produtividade. Apesar de serem restritas as publicações a respeito da prevalência da dependência química nas empresas brasileiras, estudos de variadas fontes mostram algo em torno de 25% a 54% de acidentes de trabalho, direta ou indiretamente relacionados com o abuso e dependência de substâncias psicoativas. Esta população encontra-se dentro das organizações. Observemos alguns dados de Levantamento Nacional de Uso de Drogas e Saúde nos Estados Unidos, em 2005. Pessoas com problemas de abuso de álcool e outras drogas correspondiam a 3/4 do total de pessoas empregadas formalmente, envolvendo 75% dos adultos usuários de drogas ilícitas, 81% dos bebedores pesados e 77% dos adultos dependentes de substâncias. Estavam empregados em tempo total ou parcial e 78% dos bebedores pesados. Estavam empregados em tempo total ou parcial 72,7% das pessoas usuárias de drogas ilícitas acima dos 18 anos. E estavam empregados em tempo integral 61,5% dos adultos classificados como dependentes ou com uso abusivo. Atualmente, as organizações vêm enfrentando drásticas alterações nos modelos de gestão empresarial, tendo que lançar mão da criatividade para o desenvolvimento de novos instrumentos para enfrentar as mudanças. No Brasil,
Grande parte das empresas, inclusive pequenas e médias, vem orientando seus fornecedores de produtos e serviços a observarem as recomendações de normas de padronização, gerando uma cultura de qualidade em torno do ciclo de produção. Os ciclos produtivos mais enxutos são estruturados em formas de células de produção. Os empregados trabalham em equipes, com uma visão mais completa do que estão fabricando. À medida em que o processo de qualidade vai se instalando mais e mais, esse empregado vai se multicapacitando. Atualmente este conceito evoluiu e o conceito de qualidade nas organizações significa participação e comprometimento da cúpula à base, identificando seus potenciais e sensibilizando seus talentos humanos. Os principais desafios são os de gerenciar meios mais sofisticados, tendo não só que garantir as necessidades básicas dos colaboradores, mas possibilitar o desenvolvimento de uma nova ética nas relações de trabalho. Não há dúvida que o principal desafio nas empresas preocupadas com qualidade de produtos, de vida e desenvolvimento organizacional deve ser o homem. Dentro deste contexto, o abuso e a síndrome da dependência de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho interfere diretamente do cerne da gestão, que tem em seus talentos humanos o maior potencial gerador de criatividade para desenvolvimento. Bacana! Vamos fazer uma pausa e ouvir mais uma música de recuperação. Programa Independência volta já já. Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Zé Geraldo Prudente de Moraes. Ouvi uma voz que vem lá do Oriente, clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar. Essa voz me dizia tão contente: filho, vem aqui, estou te chamando para lhe falar. Onde quer que estejas, onde quer que vá, proclame meu nome e me encontrará. Onde quer que esteja, onde quer que vá, proclame meu nome e me encontrará. Abrigue-me contigo, Senhor, estenda-me as suas mãos, encharque-me com teu sangue, Senhor, me dê o seu perdão. Ouvi uma voz que vem lá do Oriente, clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar. Essa voz me dizia tão contente: filho, vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar. Onde quer que esteja, onde quer que vá, proclame meu nome e me encontrará. Onde quer que esteja, onde quer que vá, proclame meu nome e me encontrará. Abrigue-me contigo, Senhor, estenda-me as suas mãos, encharque-me com teu sangue, Senhor, me dê o seu perdão.
Concedei-me, Senhor, a celeridade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras. Abrir contigo. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Rodrigo Dias, com Voz do Oriente, música inspirada na recuperação. Você vê que no finalzinho dela eles até colocaram a oração da serenidade. Obrigado, Rodrigo Dias, de Sete Lagoas, ouvinte fiel do programa Independência, através dos podcasts que disponibilizamos toda semana aí para vocês pelas redes sociais e internet em geral, nas plataformas Mixcloud e Anchor. Você pode ouvir também pelo Spotify. Maravilha! Voltamos então com a nossa resenha da prevenção de dependência química nas empresas. Livro de Maria Heloísa Bernardo, do selo Independa. O capítulo que vamos falar agora é histórico. As primeiras iniciativas de programas de prevenção de dependência química nas empresas brasileiras tiveram como modelo programas de empresas norte-americanas. Provavelmente, a primeira empresa a utilizar este recurso no Brasil tenha sido a Johnson & Johnson, no início da década de 1980. A Petrobras, por meio das suas refinarias do Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo, além da Eletropaulo e da Scania Latin América, tiveram, na mesma época, na vanguarda deste trabalho. Das empresas do país que encaminhavam os colaboradores para tratamento, surgiram dos profissionais das áreas de saúde solicitações de orientação sobre como reintegrar os colaboradores no retorno à ocupação. Foram fundamentais para as implantações de programas de prevenção nas empresas do país a experiência acumulada ao longo de décadas em tratamento de pessoas com problemas relacionados à dependência de álcool e outras drogas, inclusive alicerçados por troca de experiências com os profissionais da área de recursos humanos das empresas nacionais, com instituições internacionais e a tradução, estudo e adaptação metodológica de literatura especializada dentro deste campo. Atualmente, a demanda e a voracidade organizacional por esclarecimentos e orientações baseados em pressupostos técnico-científicos dentro do campo da saúde mental e, mais especificamente, dentro do campo do abuso e da síndrome da dependência química, com enfoque pragmático, redirecionaram e ampliaram os rumos das empresas quanto ao seu posicionamento para enfrentar os graves problemas causados pela dependência de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho, pressionando para o esforço de prevenção. Método: o caminho que as empresas brasileiras têm encontrado para enfrentar os problemas causados pela dependência química no ambiente de trabalho tem sido, em maior escala, a implantação de programas de prevenção de amplo espectro, focalizando eminentemente na atenção global cuidadosa por meio de treinamento específico de equipes multiprofissionais. Tradicionalmente, estes programas são conduzidos por equipes formadas de profissionais da empresa, previamente capacitados tecnicamente dentro do campo da dependência química. Pressupostos: segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência de álcool e outras drogas, tecnicamente conhecida por dependência química, é a síndrome que mais mata no mundo, precedida apenas pelo câncer e doenças cardíacas. A dependência química é uma doença síndrome, cujo sintoma principal manifesta-se através da perda de controle sobre o uso de substâncias alteradoras do estado de humor. Considerada progressiva, irreversível e 100% fatal se não for detida, caracteriza-se pela negação da doença por parte do doente, da família e da sociedade de forma geral. Apesar de considerada moléstia crônica, pode ser tratada, levando o portador a recuperar as habilidades existenciais, desde que utilizados os recursos técnicos necessários, e que não seja atravessada a linha limítrofe máxima da sanidade física e ou mental. A empresa é uma das principais alavancas na motivação do empregado para o tratamento. Por que implantar programas de prevenção nas empresas? As empresas concluíram
que é mais vantajoso recuperar os empregados com problemas relacionados a abuso de dependência de SPA do que simplesmente demiti-los. Os custos diretos, demissão, encargos sociais, recrutamento e seleção, treinamento, etc., são maiores do que os custos indiretos, programas de saúde e tratamento. Os resultados têm sido bastante animadores utilizando intervenção precoce no problema. Devido à natureza da síndrome, torna-se difícil detectar a vítima na fase de admissão, por mais criterioso que seja o processo. Pesquisas demonstraram que investir em programas de prevenção ao abuso e dependência de álcool e outras drogas produz economia de recurso efetivo para a organização, como redução da rotatividade de pessoal, melhora na produtividade e qualidade laboral, eleva índices de qualidade de vida do colaborador, promove bem-estar coletivo e melhoria no clima organizacional, reduz índices de acidentes de trabalho, absenteísmo, ociosidade de mão de obra e equipamento. Além desses fatores, acrescenta-se o fato da empresa consolidar o seu papel social na melhoria das condições de vida do empregado e dos familiares de forma geral. Objetivos. Os objetivos do programa concentram-se em desmistificar o problema da dependência química, encarando-a como síndrome tratável, proporcionar o reconhecimento precoce por parte das chefias com relação aos empregados que estejam apresentando o problema, capacitar tecnicamente equipe multiprofissional da empresa para desenvolver intervenção a nível de prevenção global, reduzir frequência de atitudes inconvenientes como o absenteísmo, conflitos de relacionamento, baixa produtividade e acidentes de trabalho. E, finalmente, definir as bases para a elaboração de diretrizes para a implantação de um programa de prevenção ao uso, abuso e instalação da síndrome da dependência química. Estratégias. Diagnóstico organizacional, com foco em prevenção do abuso de substâncias psicoativas. Tem como objetivo reunir informações para conhecimento da estrutura global da organização e identificar as dimensões do problema do abuso e dependência de SPA dentro da empresa. A operacionalização desta etapa prevê reunião com presença dos setores, funcionários responsáveis pela implantação do programa, para a definição das necessidades de treinamento, onde define-se as etapas a serem cumpridas para a efetivação do programa. Identificação da cultura organizacional. Trata-se da identificação de aspectos culturais específicos, buscando aplicação efetiva no desenvolvimento do programa e capacitação técnica da equipe. Estas informações adicionais auxiliam na composição do diagnóstico organizacional. Para a realização desta fase, faz-se necessário o conhecimento das instalações da empresa e o estabelecimento de contato com o setor de relações públicas e ou recursos humanos para a apropriação de aspectos culturais. Sensibilização para a formação de equipe interdisciplinar. Nesta fase, existe a necessidade de se detectar quais serão os profissionais aptos e motivados para desenvolverem o programa. Para tanto, realiza-se um convite a todos que possam estar funcionalmente envolvidos ou pessoalmente motivados. Realiza-se uma avaliação prévia utilizando-se de vários critérios, como não ser dependente de álcool e outras drogas na vigência de uso e apresentar equilíbrio emocional, dentre outros. São oferecidas informações básicas, como palestras, enfocando a natureza da dependência de álcool e drogas, a instalação da disfunção familiar, codependência, questionários não diretivos e ainda definir o papel do profissional necessário para compor a equipe, analisando sua prontidão pessoal e profissional. Nesta fase, busca-se profissionais das áreas de administração, médicos do trabalho, enfermeiros, serviço social, chefes de pessoal, técnicos de enfermagem, agentes de segurança, integrantes da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dentre outros. Elaboração de diretrizes para dar suporte à implantação do programa. O objetivo é assessorar a equipe da empresa para elaborar e formatar uma política específica para o programa de prevenção de dependência química,
Trata-se da declaração formal da empresa definindo seu posicionamento sobre dependência de álcool e outras drogas como problemas de saúde e quais serão as ações que a mesma desenvolverá para reduzir seus efeitos danosos no ambiente de trabalho, no indivíduo portador e, se for o caso, na família e na sociedade, definindo o fluxograma de encaminhamento das várias ações do programa. O objetivo aqui é oficializar as bases para a implantação, desenvolvimento e tornar o programa perene, considerando a cultura e condições específicas da organização. Esta etapa prevê a participação de representantes da empresa com o poder de decisão no gerenciamento do programa e representantes do departamento jurídico da mesma. Capacitação técnica da equipe. O objetivo desta etapa é capacitar tecnicamente os profissionais que compõem a equipe da empresa, que serão os referenciais do programa. O conteúdo envolve aspectos relacionados à dependência química do ponto de vista técnico-científico, social, familiar, organizacional e ético. Ao final da capacitação, estes profissionais estarão aptos a realizar diagnóstico da doença, conduzir a intervenção nos casos em que a doença já esteja instalada, encaminhando os doentes para os recursos mais adequados de tratamento oferecidos pela empresa. Serão multiplicadores dentro do aspecto educativo, estando preparados e motivados para atuar como mantenedores do programa. A capacitação técnica tem ainda como objetivo oferecer visão geral dos programas de segmento e apoio dentro da empresa, realizar a padronização da terminologia e de condutas utilizadas pelos profissionais responsáveis pelo programa, sensibilizando-os e integrando-os emocionalmente. Visa também desenvolver técnicas de medição para avaliação de custo-benefício com a implantação do programa. Preparação. Nesta etapa, utilizam-se recursos psicopedagógicos como aulas expositivas, dinâmicas de grupo, recursos audiovisuais específicos, dramatizações, aconselhamento profissional, dentre outros. Sensibilização da presidência, superintendência, diretorias, gerências e chefias. Nem sempre os líderes das organizações conhecem a magnitude dos problemas desencadeados pela dependência de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho. Faz-se necessário esclarecê-los sobre suas dimensões, apresentando dados quantitativos e qualitativos sobre sua incidência e os problemas correlatos, como, por exemplo, índices de acidente, absenteísmo, dentre outros, para o devido esclarecimento da situação e tomada de decisão para a implantação de um programa preventivo. Aqui também se faz necessário orientação técnica sobre a natureza da dependência, suas repercussões ocupacionais, familiares e sociais, com o objetivo de compreensão sobre a síndrome, relacionando o problema com os processos modernos de gestão empresarial. Contempla, no seu conteúdo programático, reflexão sobre os programas de qualidade, tendo como enfoque a qualidade dos talentos humanos como diferencial competitivo nas organizações e a realização com o abuso de substâncias psicoativas e a eclosão da síndrome. Nesta etapa, será apropriado que as diretrizes básicas para a implantação do programa de dependência química já estejam concluídas. Treinamento de supervisores. Atenção especial é dispensada ao treinamento e sensibilização das chefias. São estes líderes os principais trunfos para o sucesso do programa, pois estão mais intimamente em contato com os trabalhadores, sendo os primeiros a detectarem os sinais e sintomas negativos da dependência, através da queda da produtividade, tensão no clima do setor. Este instrumento não visa realizar o diagnóstico da doença, mas detectar a queda de produtividade, encaminhando-os para a equipe responsável pelo programa, que realizará o diagnóstico, a abordagem e o encaminhamento do doente para os recursos indicados. São estes profissionais o principal termômetro para o bom andamento do programa. Estes líderes necessitam ser conscientizados sobre o que é conhecido como mecanismo de facilitação. Este é o fenômeno desencadeante da doença familiar, afetando todos aqueles que se relacionam com dependentes químicos. É necessário sensibilizar e educar as lideranças sobre a natureza e evolução da dependência química, conscientizando-os de que esconder o problema, facilitando as coisas para o dependente, leva ao agravamento da doença.
Esta ação educativa neutraliza os sentimentos de culpa e de remorso, gerando uma atitude positiva, conscientizando-os de que atuam como agentes de ajuda e de saúde dentro do programa. A partir das primeiras experiências bem-sucedidas, desenvolve-se um ciclo reforçador e motivador do processo, iniciado pela identificação e encaminhamento do empregado doente, com abordagem e encaminhamento para tratamento especializado por parte da equipe técnica, com retorno e reintegração à sua função. Estes empregados beneficiados pelo programa experimentam profunda modificação na qualidade de vida e reformulação positiva de seus valores éticos e morais, tornando-se gratos à empresa e ao programa. A experiência demonstra que a maior parte dos empregados recuperados a partir dos programas de dependência química tornam-se tão ou mais produtivos do que antes, tornando-se excelentes colaboradores na abordagem de outros trabalhadores que apresentem o mesmo problema. Sensibilização dos colaboradores em geral. Com o programa e estratégias já definidas, geralmente com as diretrizes aprovadas, equipe capacitada tecnicamente, a empresa encontra-se em condições de divulgar o programa, iniciando os processos de educação para todos os setores que foram eleitos prioritariamente, através de atenção primária que visa atacar o problema precocemente, por meio da educação básica e continuada sobre a dependência química. A expectativa e o esforço nesta fase é a de que todos os funcionários sejam informados sobre o programa, diretrizes, fluxograma de encaminhamento e sobre as noções básicas da dependência química e codependência. As informações deverão circular de forma eficiente dentro da empresa e, se possível, alcançar familiares e fornecedores. Supervisão técnica. Esta fase tem como objetivo realizar a análise do desenvolvimento e a aplicação da política do Programa de Prevenção de Dependência Química e acompanhar o desenvolvimento da equipe, assessorando na correção de rotas quando se fizer necessário. Prevê também monitoramento no desenvolvimento de avaliação de resultados com a implantação do programa. Conclusão: o resultado destes programas tem beneficiado de forma direta e indireta uma grande população que recebe educação básica sobre a dependência química, auxiliando na erradicação do preconceito sobre este mal que afeta todos nós. Alcança de forma direta um número significativo de pessoas com a doença já instalada, encaminhando-as e tratando-as de forma tecnicamente correta, com um índice de recuperação que supera todas as expectativas oficiais de recuperação. Os programas beneficiam de forma direta milhares de empregados já com a doença desenvolvida em alguma de suas fases, encaminhando-os e tratando-os de forma correta, utilizando recursos de tratamento especializado com um índice de recuperação que supera todas as expectativas de recuperação oficiais. Pois é na empresa que se encontra a alavanca para a recuperação, tendo em vista que a dependência química é a doença da negação. Sendo a doença da negação, ou seja, da ausência de autoconhecimento da doença, a empresa possui a alavanca para motivar o dependente ao tratamento, exercendo o que é conhecido como coerção positiva, que consiste em motivá-lo a aceitar ajuda por meio do binômio aceitação, ajuda, demissão. Pois esta pessoa está morrendo sem conseguir perceber que está doente. Têm sido capacitados centenas de profissionais das mais diversas áreas para diagnosticarem, abordarem e encaminharem pessoas portadoras da dependência de álcool e outras drogas. Estes profissionais não são adequadamente preparados nos bancos das universidades para enfrentar essa doença ainda desconhecida e tão polêmica em nosso país. Estendeu-se para a comunidade externa, além dos muros organizacionais, naquelas empresas onde a vida da comunidade gira em torno das mesmas, como por exemplo na comunidade de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, com o desdobramento do programa para as escolas profissionais, mantidas pela empresa, e para o Hospital Geral, que capacitou e implantou programas de tratamento para a comunidade, a partir do programa da empresa. Ainda como exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, desde o início da implantação do programa, os profissionais de uma empresa, por meio de um empenho pessoal, empreenderam o desenvolvimento de centros especializados para o tratamento da dependência química, recursos tão carentes naquela região na época da implantação.
Dotar uma empresa com um sistema de qualidade, com atenção nas pessoas, é a alternativa mais adequada para torná-la mais lucrativa, com colaboradores mais felizes e engajados, numa relação em que todos, proprietários, acionistas, empregados e a sociedade, sejam vencedores. Confiança, franqueza, responsabilidade, compromisso, amadurecimento profissional, pessoal, andam juntos com qualidade. São conceitos inseparáveis. Não podemos imaginar estes pressupostos em ação se não dermos atenção a um problema tão grave como os que mencionamos aqui, pois, de uma forma ou de outra, atinge a todos nós. Com o objetivo de preparar o homem para a entrada em uma nova era, algumas empresas de visão estão lançando mão de recursos poderosos, como propiciar aos seus empregados as melhores formas de crescimento, com o desenvolvimento de instrumentos eficientes. Maravilha, maravilha! Esse foi o livro Prevenção de Dependência Química nas Empresas, da Maria Heloísa Bernardo, psicóloga há mais de 30 anos atuando no campo da saúde mental e da dependência química, com foco em abordagem integral. Desenvolveu experiência terapêutica em alguns dos importantes centros de tratamento de São Paulo. Implanta programas de prevenção em saúde mental e dependência química em instituições, escolas e empresas nacionais e multinacionais. Coordenou 3 fóruns nacionais sobre dependência química em empresas brasileiras. Realizou coordenação geral da área de tratamento, inserção e reinserção social do 2º Fórum Nacional e é representante do programa Fé na Prevenção, organizado pela SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Realiza desenvolvimento de programas terapêuticos e supervisão de equipes multiprofissionais no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em outras instituições e empresas nacionais e multinacionais. É expositora em eventos nacionais e internacionais. Esse então foi o livro Prevenção de Dependência Química nas Empresas, a resenha do dia de hoje, da semana, dessa nossa semana de dependência química aqui no programa Independência. Bacana, bacana. Olha, a minha visão, né, a visão do programa Independência em relação aos tratamentos, né, e esse programa de prevenção, né, da dependência química nas empresas é essencial e muito importante. Porque, como a gente viu na nossa resenha, quanto melhor as pessoas encaram essa coisa, né, da dependência química e da dependência alcoólica, sem tabu, sem ficar escondendo atrás das... Sabe? Porque, vamos falar a real, nego toma todas no fim de semana e segunda-feira é o Dia Internacional da Ressaca, né? E aí, pede pra mãe, pede pra esposa, pede pro filho, pede pra sei lá quem ligar lá na empresa falando que tá doente, ou que o pneu furou, ou que o carro quebrou, enfim, né? Aquelas desculpas que todo mundo sabe. E aí o dono da empresa, ou então o encarregado, o gerente, faz vista grossa. Isso é uma espécie de facilitação, né? Porque não quer demitir o cara, não quer dar uma advertência pro cara, passa um pano quente e o cara faz isso durante um tempo, depois ele dá uma parada porque ele vê que o bicho tá pegando, depois ele volta a fazer de novo e vai reincidindo. E a doença, a gente muito bem sabe, a doença da dependência química e do alcoolismo, essas doenças são progressivas, então não adianta tapar o sol com a pereira, é melhor olhar mesmo de frente para essa problemática, e as empresas têm sim que estar muito atentas a essa problemática, né? Porque ela diminui a produtividade, aumenta o risco de acidente, enfim, né? Todas as coisas que a gente viu aí na nossa resenha. Achei muito bacana, por isso que eu trouxe para vocês aí esse livro de prevenção de dependência química nas empresas. Maravilha, maravilha! Agora vamos ouvir um som e depois temática com o Julião. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bom dia, Júlio César Adicto, são aí 25 anos no processo. Respondendo a pergunta do dia de hoje, que determina, né, como que eu sei que é a hora de seguir em frente, né? Eu acho interessante porque ao término do processo dos passos, cada passo tem um direcionamento. Se é hora, se a pessoa entende que está no momento certo para dar continuidade e passar para o próximo passo e viver o processo, né? E eu sei pelo seguinte, a troca que eu tenho com as pessoas que se envolvem em recuperação e que convivem junto comigo e que fazem parte do meu cotidiano, que envolvem os passos, elas me mostram que é hora de eu continuar a seguir em frente. Obviamente eu estou respondendo esse trabalho de primeiro passo, mas eu estou fazendo um trabalho de aprofundamento no quarto passo. Depois que eu vivi a perda do meu padrinho, eu agora busquei um novo apadrinhamento. E nessa busca de um novo apadrinhamento, eu acho importante eu fazer um trabalho específico sobre quem foi o Sérgio na minha história, o que ele significou. Eu preciso encerrar isso para passar a viver uma nova vida, onde essa nova vida vai ser uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu vivi até agora. Senão eu fico preso a uma vida que eu vivi com o Sérgio, entendendo que ao viver com ele era maravilhoso e sem ele não é bom. E não é isso que eu acredito que ele me deixou de legado. Ao contrário, ele me deixa a ideia de viver o processo, interpretar o processo, fazer parte do processo, que seria isso que iria me transformar na vida que eu vivo. Então, para mim, eu percebo claramente que é hora de eu continuar a seguir em frente, por causa de uma série de fatores que eu estou me permitindo a passar e a viver. Eu tenho me permitido a passar momentos novos de relacionamento com pessoas novas, entendendo que essas pessoas estão junto da minha pessoa para me ajudar, porque elas me compreendem, me conhecem, eu já me revelei a elas, já me mostrei a elas, já deixei claro quem que eu sou. E aí quando eu vou fazendo esse trabalho, deixando ao outro, me revelando, né, podendo me delatar, né, é a verdade. Obviamente eu vou percebendo que é hora de continuar, porque se eu parar por aqui eu vou saber apenas meia verdade. Eu não estou aberto somente a viver ou saber ou entender somente meia verdade. Eu quero o processo todo, eu quero viver em plenitude. Meu padrinho falava isso, recuperação é movimento, Júlio, né, cara? Se você não estiver em movimento, você não está em recuperação, você está sem a droga. E sem a droga você vai permanecer como você permaneceu aí há um tempo, e porque tinha um encanto, né? E falava para mim, a hora que acabar esse encanto eu quero ver o que você vai fazer. E é bem isso. Eu hoje estou vivendo um processo novo de recuperação, entendendo que tenho que seguir em frente, estou no momento, está na hora certa para que eu continue em frente, agora com um novo apadrinhamento, novos amigos, novos relacionamentos, novas diretrizes, e os passos em tudo isso, os passos de uma forma íntegra, inteira, contínua, fazendo parte. Não dá para me recuperar sem entender o que os passos têm a me oferecer. Eu preciso me render a isso. Eu preciso entender que a minha fraqueza se transforma em força quando eu deixo com que o outro me olhe, me veja e me direcione. Então eu sei que estou no momento certo, na hora certa de seguir em frente. Porque eu não posso e não devo fazer ou acreditar que posso fazer da minha maneira. Mas entendendo que o momento é esse, que a hora é agora para que eu continue, para que eu siga, eu vou realmente viver o que o programa tem para me oferecer.
a liberdade, que não é parar de usar droga. Eu vou viver a liberdade. Então, eu queria agradecer muito a vocês, aqueles que estão buscando viver o que o programa oferece, a liberdade da doença da adicção. Aqueles que não mais estão focados ou envoltos pelo farelo, que é a ideia de só parar de usar droga. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, tudo de bom, que vocês atinjam seus objetivos e que seja a hora de cada um de vocês continuar e seguir em frente dentro do que o programa oferece, o dia do hoje e a liberdade da doença. Valeu, um abraço. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Renato Góes, eu já trabalho com tratamento de pessoas que têm problemas com álcool e drogas há mais de 16 anos. Atualmente não estou trabalhando diretamente com o tratamento porque resolvi me dedicar exclusivamente aos codependentes. Então, assim, né, o objetivo de hoje é falar sobre relacionamento. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, gosto muito de falar sobre comportamento, gosto muito de falar da minha maneira, da minha forma de enxergar as coisas, né? Eu acredito que ao longo desse tempo que eu estou em recuperação, né, que eu parei de usar drogas, muito mais do que parar de usar, eu encontrei uma maneira de viver. Eu até, por algumas vezes, insisti nessa questão, porque eu acredito que parar de usar, na verdade, é uma consequência de uma maneira que eu escolho viver, né? Eu compreendo que o bem mais precioso que a adicção me roubou foi a capacidade de ter escolhas, né? Quando eu estava lá usando drogas, enquanto eu estava lá envolvido naquela compulsão, eu não conseguia ter escolhas, né? Não dava para ter escolhas, era impossível que eu fizesse escolhas, até que então alguém fez uma escolha por mim, no caso foi minha família, né? E me internaram, e o bem mais precioso que a recuperação me devolveu foi a capacidade de escolher, E para mim, estar limpo, né, estar em recuperação não significa abstinência, né? Estar em recuperação significa escolher um modo de vida que vale a pena viver, e dentro desse modo de vida não cabe algumas coisas, e uma dessas coisas é usar drogas, né? Então, eu acredito que parte muito da maneira como eu enxergo as coisas, da maneira como eu vejo as coisas, da maneira como eu compreendo, da maneira como eu entendo as coisas. Isso faz muita diferença na minha vida, né? Ter uma forma diferente de enxergar as coisas faz toda a diferença em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as situações, não apenas no que se refere à dependência química ou à codependência, mas quando a gente fala de dependência química, quando a gente fala de codependência, essa questão de escolha é fundamental, porque o adicto ele não tem, né, mais o poder da escolha, mas o codependente tem, né? O codependente ainda é a pessoa mais indicada a tomar essas escolhas, né, pelo adicto, a fazer essas escolhas pelo adicto, né, tomar decisões. Então, o codependente ele tem um papel fundamental. Agora, o problema é como o codependente está enxergando o adicto, como o codependente está de fato enxergando o problema, como que o codependente enxerga tudo isso na vida do adicto e na vida dele. E aí que a gente entra no assunto relacionamento, porque eu falei na semana passada um pouco sobre a maneira direta como o codependente se relaciona com o adicto, mas hoje eu vou voltar um pouco mais no assunto, né? Eu vou vir um pouco mais de trás, depois a gente vai passar por essa parte e aí eu vou fechar. Então, para a gente entender essa questão de relacionamento, existe uma forma de enxergar as coisas que faz toda a diferença na hora de eu me relacionar. Por isso que eu estou falando sobre a maneira como eu enxergo as coisas. Há algum tempo atrás, eu conversando com alguns familiares, teve uma pessoa, um familiar,
que me falou muito sobre o relacionamento dela com o filho. E apenas uma única mudança que essa pessoa fez, né, e foi algo muito simples, mudou completamente o relacionamento dela com o filho. Mas o principal não é necessariamente a mudança que essa pessoa teve. A questão é que essa pessoa, ela de alguma forma, ela buscava sempre algo no adicto dela, no filho dela. Ela estava sempre esperando uma resposta, sempre esperando alguma coisa do filho. Então ela insistia em mandar mensagem, insistia em fazer ligações e nesse ritmo ia 10, 15, 20 vezes por dia mandando mensagem e fazendo ligações. E num dado momento eu falei para ela assim, olha, para de mandar mensagem, não liga mais, não tente mais esse contato, porque isso já saturou. Nem ele responde e nem é agradável para você. O que acontece? Todas as vezes que eu mando uma mensagem para alguém ou que eu ligo para alguém e essa pessoa não responde da maneira como eu gostaria, a visão que eu passo a criar dessa pessoa é uma visão negativa, é uma visão ruim. Eu estou esperando uma resposta e essa pessoa não me responde. Eu estou esperando um resultado e o resultado não vem. Então eu passo a enxergar tudo isso de uma forma muito negativa. E a maneira como eu enxergo reflete na maneira como eu me relaciono. Então imagina só, durante 10, 15, 20 anos eu me relacionando com uma pessoa, esperando algo e não vem. Então a construção desse relacionamento é algo que se torna muito negativo, é algo que se torna muito ruim, muito pesado. Quando eu digo para essa pessoa assim, olha, você não liga mais, você não manda mensagem, na primeira vez que o filho dela ligou para ela, o sentimento que ela teve foi tão bom que na mesma hora ela me ligou e falou, Bruno, ele me ligou e tal, e ele veio perguntar como é que eu tô, e ele veio querer saber, e eu digo para essa pessoa, qual foi o sentimento que você teve? Ela falou, foi muito bom sentir isso. Aí eu digo para ela assim, imagina só, proporcionalmente, ao longo de 5, 10 anos, você construiu um relacionamento baseado nesse sentimento que você teve agora. Então, essa questão de enxergar as coisas faz toda a diferença no resultado que eu vou ter. E a questão não é só necessariamente o fato de ela não ligar e ele ligar para ela, e sim a expectativa que eu estou criando, a maneira como eu estou me relacionando com essa pessoa, o sentimento que eu estou desenvolvendo diante dessa pessoa, né? Agora há pouco, antes de eu entrar aqui ao vivo, eu estava dando uma olhada bem rapidinho nas mensagens aqui no grupo de WhatsApp, e tinha alguém desesperado lá. No fim nem deu tempo de eu responder, porque eu estava organizando as coisas aqui para entrar na live. Mas imagina só o sentimento dessa pessoa, de angústia, de desespero. O relacionamento que essa pessoa está construindo é baseado nesse sentimento, é baseado nessa emoção. E não tem como a gente separar uma coisa da outra. Essa construção ela é feita, querendo ou não. Por mais que eu não queira, por mais que eu diga assim, eu amo meu filho, eu amo meu marido, por mais que não seja algo que eu escolha, ainda assim essa ligação é feita. Então o sentimento ele vai ser construído e a relação ela vai ser construída baseado nesse sentimento. Então acaba se tornando algo muito ruim, né? O relacionamento se torna um peso, se torna um fardo. E aí nós estamos falando sobre como enxergar tudo isso. Vocês devem estar se questionando, poxa, mas e aí, o que eu faço então? Como que eu faço para mudar a minha maneira de enxergar, né? Tem um vídeo meu que acabou repercutindo bastante na internet, onde eu falo da chuva, né? Foi uma época que estava chovendo bastante e a cidade estava tendo muito problema de alagamento. Quem é do pessoal mais antigo, que me acompanha há mais tempo, se lembra desse vídeo. E todas as mídias estavam publicando assim, chuva causa grande transtorno em determinada cidade. Eu vi isso praticamente em todas as mídias, né? Televisão, rádio, jornal, celular, e
enfim, todas as mídias estavam publicando exatamente isso. E aí a grande pergunta é, de fato, é a chuva que está causando todo o transtorno? É a chuva que está causando a enchente? A resposta é muito óbvia, não. Não é a chuva. De alguma maneira, a gente aprende a enxergar os nossos problemas dessa maneira. De alguma forma, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a enxergar dessa forma. E por que é que a gente enxerga dessa forma? Porque é muito cômodo. Se a gente coloca a responsabilidade sobre a enchente na chuva, nem eu tenho culpa, nem ninguém tem culpa e tá tudo certo. E a chuva não tem como se defender mesmo e tá cada um na sua e beleza, fechou. Fica muito confortável para todo mundo. Então, nós temos esse hábito, esse instinto nosso de colocar a responsabilidade em quem não tem como se defender. Assim como eu vejo muitos codependentes dizendo constantemente essa maldita droga, porque o crack, porque meu filho está usando crack, porque a cocaína, porque a maconha, porque não sei o que, responsabilizando a droga por um problema que não é necessariamente a droga. Essa maneira do codependente enxergar o problema faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque o codependente fica focado na questão droga. E entenda só, eu sempre uso o exemplo da diabetes e eu vou usar mais uma vez. Pensa comigo, você foi no médico, você fez um exame de sangue e você acabou de descobrir que você é diabético. Qual é a vantagem? O que adianta você pesquisar e querer entender sobre açúcar? Se açúcar é o que você não vai poder consumir, adianta você perguntar para o médico: doutor, quanto tempo demora para o açúcar sair do meu organismo? Adianta você perguntar para o médico: doutor, mas qual açúcar é mais prejudicial para a minha saúde? Eu até vi uma publicação esses dias lá no grupo, porque foi descoberto que o crack causa não sei o que, e mais não sei o que, e pulmão, e artéria, e coração. Gente, uma coisa é fato, droga faz mal e não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso. Eu não estudei em nenhuma universidade e desde muito novo eu sei que droga faz mal e que droga mata. Então, assim, entender sobre droga, quanto tempo a droga demora a sair do organismo, porque o problema é o crack, porque o crack é agora a droga do momento, porque o crack é um problema mundial, porque não vai mudar nada, não vai resolver nada. Se você acabou de ir pro médico e o médico disse para você assim: olha, você tem diabetes, você precisa entender sobre diabetes e não sobre açúcar. Você querer entender sobre açúcar não vai mudar nada no fato de você ser diabético. Inclusive, assim, eu vejo uma ânsia muito grande dos familiares, né, dos codependentes, em querer descobrir quando foi ou por que foi que tudo começou. Porque meu filho é adicto desde os 16 anos de idade e ele começou a usar drogas por causa de um relacionamento que não deu certo, ou porque ele tem uma frustração que os pais são separados, ou porque ele se sente inadequado, porque isso, porque aquilo. Descobrir como foi que tudo começou, da onde foi que tudo começou, não vai resolver nada. É uma grande perca de tempo e, assim, uma discussão que não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Eu posso dizer para vocês, assim, tranquilamente, porque é que eu comecei a usar drogas. Não tenho problema nenhum com isso. Existe uma série de fatores, mas num contexto geral foi pela necessidade de envolvimento social. Eu olhava aquela galera que fumava maconha, eu achava muito massa aquela galera, todo mundo dando risada, descontraído, e pra mim todo mundo tava morrendo de felicidade, e eu falei, quero ser igual a essa galera, e eu fui ver o que eles estavam fazendo, descobri que eles estavam fumando maconha e comecei a fumar maconha. Mudou nada na minha vida. Agora, a grande questão é que o problema não tá na droga. Nunca teve. O problema do diabético não tá no açúcar. Nunca foi assim. O problema do diabético não é o açúcar. Açúcar também é uma substância muito ruim. Açúcar também é uma substância que faz muito mal.
A grande questão não é a substância. A grande questão é quem eu me tornei. Quem sou eu de fato? E é aí que mora um grande problema. Porque os codependentes insistem numa fala que não é real. Todos os codependentes me falam assim: eu conheço meu filho como ninguém. Eu conheço meu marido como ninguém. E essa é a maior mentira que vocês contam para vocês mesmos. Isso não é uma verdade. Não é. Eu tenho certeza absoluta que você não conhece mais o teu filho. Talvez você conheceu ele em algum momento lá atrás, na infância, quando ele era pequenininho e tal, mas hoje você não conhece mais. Eu tenho certeza que você também não conhece teu marido. Tenho certeza absoluta. Eu aposto com você o que você quiser. Aposto, tranquilo, sem medo de errar. E ó, eu vou te falar um exemplo só. Um exemplo só. Eu tenho certeza que ele não conta pra você a quantidade de droga que realmente ele usa. Para aqueles que ainda conta pra família que droga usa. Ele não conta pra você. Ele fala pra você assim: ah, eu usei R$20, e na verdade ele gastou 100. Ah, eu fumei só 3 maconhinhas, e na verdade ele tá cheirando cocaína de monte. E esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo. Eu tenho certeza que todas as vezes que ele saiu de casa e falou assim: mãe, eu vou sair com tal pessoa, nem sempre foi para sair com tal pessoa. Nem sempre. A grande verdade é que hoje o adicto, ele não é mais aquela pessoa que você conheceu há alguns anos atrás, e ele acabou se tornando alguém que nem ele sabe muito bem quem ele é. E eu falo isso com muita propriedade porque eu me tornei uma pessoa que eu não sabia quem eu era. Eu venho de uma família de muito princípio, de muitos valores, né? Uma família muito tradicional. E eu aprendi tudo isso com minha família. Eu aprendi a diferença entre o certo e o errado. Eu aprendi o que eu devia e o que eu não devia fazer. Eu aprendi a diferenciar e respeitar as pessoas. Eu aprendi com quem eu deveria andar e com quem eu não deveria andar. E justamente por conta de eu aprender tudo isso, e por conta de eu saber tudo isso, eu precisava mentir muito para eu justificar tudo aquilo que eu estava fazendo. E aí, a cada mentira que eu contava, a cada história que eu inventava, para que as pessoas acreditassem nessa história de fato, eu precisava primeiro me convencer daquela história. Então eu repeti ela para mim diversas vezes, até que eu acreditasse. E quando de fato eu acreditava naquela história, aí sim eu contava para os meus familiares. E a grande questão é que com o passar do tempo, de tantas mentiras que eu contei, de tantas histórias que eu inventei, chegou um determinado momento que eu já não sabia mais quem era eu. Eu botava a cabeça no travesseiro, depois de uma noite de muito uso e muita perturbação, e eu ficava lembrando de tudo que eu tinha feito para eu usar, e eu ficava imaginando: nossa, se minha família descobrir que eu fiz isso, meu Deus, o que é que eles vão pensar de mim? E aí eu já pensava qual história eu iria contar no outro dia de manhã, quando eu acordasse e minha mãe me perguntasse onde é que eu estava. Então, assim, não adianta, não conhece. O codependente não conhece o adicto. Não adianta você me dizer: ah, eu conheço meu filho como ninguém, ah, eu conheço meu adicto como ninguém. Não conhece. E assim, o adicto é muito mentiroso. Muito mentiroso, a tal ponto de ele não saber de fato quem é ele. Não sabe, né? Então, a gente precisa começar a entender de fato o que é que se tornou. Quem é essa pessoa hoje? O que essa pessoa se tornou? Quais são as responsabilidades e os compromissos que essa pessoa tem hoje? O quanto ela cumpre com tudo isso? Quais são os gostos dessa pessoa hoje? Né? Então, não adianta você querer hoje se relacionar com o teu adicto baseado naquela imagem que você tem dele lá de trás, de quando tudo começou, lá da infância, adolescência, ou quando vocês se conheceram, sendo que hoje ele já é outra pessoa. E aí você cria uma expectativa baseada naquilo que você viveu lá no teu passado, e essa expectativa ela não vai acontecer, porque não é mais essa pessoa. Mudou.
E hoje você não consegue enxergar de fato quem essa pessoa se tornou, porque é algo muito doloroso. Eu sei o quanto é difícil para uma mãe dizer assim, pô, meu filho é um grande irresponsável. Eu sei o quanto é difícil para uma esposa dizer, pô, meu marido se tornou um imprestável. Porque de fato é isso que eles vão se tornando. De fato, cada vez menos responsabilidade eles têm, de fato, cada vez menos eles cumprem com os compromissos, e assim vai sucessivamente. Cada vez vai ficando mais grave, mais grave, mais grave. Eu fui cortar o cabelo hoje num rapaz que é amigo meu há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, amigo meu mesmo. E aí, conversando com ele, e aí ele falou assim, ele sabe da minha história, ele sabe que eu sou adicto, e enfim, né, ele sabe de todo o meu trabalho. E aí ele me perguntou, e fulano de tal, ele sempre andava com você e tal, vocês sempre estavam juntos, vocês iam pro grupo e tal, não sei o que, como é que ele tá? Eu falei, pô, Edilson, ele tá, a última vez que eu vi ele tava morando na rua, cara. A última vez que eu vi ele tava morando na rua, porque é o final da história. E assim, eu passei hoje de manhã, eu vi 2 rapazes que eu conheci no grupo, eu vi limpo, eu vi bem, em recuperação, e eu vi eles hoje puxando um carrinho de papelão, sabe, aos trapos. Então assim, é isso que vai se tornando, e cada vez mais vai caminhando nessa direção. Agora, é muito doloroso para a família admitir isso, e para o adicto também admitir isso. Então, para o adicto que tinha lá as suas expectativas, os seus ideais, os seus objetivos, né, as suas esperanças, olhar para o que de fato ele se tornou, é muito doloroso. Imagina só, eu, Bruno, aos 17 anos de idade, na flor da adolescência ali, né, cheio de sonho, cheio de ideais. Na verdade, eu já tinha parado de estudar fazia uns 3 anos, já não trabalhava mais, já não conseguia mais fazer parte da minha família, já não conseguia mais ter relacionamento social, não conseguia ir para uma festa de Natal, para um aniversário, para qualquer coisa que eu estragava, eu fazia mal para as pessoas. E foi isso que eu me tornei. E era muito doloroso para mim admitir isso. Esse foi o cara que eu me tornei. Era muito difícil para mim olhar e ter esse contato com essa realidade. Imagina só para minha mãe, para o meu pai, que desde quando eu era criancinha ali já tinham sonhos para mim. Enquanto eu nem sonhava ainda, eles já estavam sonhando para mim. Imagina só. Então é muito doloroso. Agora, a grande questão é que, se a gente de fato quer ter um relacionamento honesto, se a gente realmente quer começar a desenvolver algo novo, algo verdadeiro, algo real, a gente precisa ter esse contato com a realidade. A gente precisa começar a olhar como as coisas de fato elas são. Quem é você? Quem você se tornou hoje? Você, codependente, que está aqui me assistindo agora, quem você se tornou? Olha para você há 3, 4, 5 anos atrás e para aquilo que é hoje. Quem você se tornou? Quem é essa pessoa que está aí me assistindo hoje? Você cumpre com os seus compromissos? Você honra a sua palavra? Você é uma pessoa que confia em você mesmo? Você consegue se comprometer em fazer algo e cumprir com aquilo? Ou você teve que romper com os seus princípios e com os seus valores por muitas e muitas e muitas vezes para sustentar algo que o adicto fez? Você teve que abrir mão daquilo que era importante para você para remendar alguma coisa que o adicto fez? Quantas vezes você deixou de encontrar suas amigas, seus amigos, seus familiares porque o adicto estava daquele jeito e não ia dar? Quantas vezes você teve que inventar uma história para alguém porque o seu adicto aprontou alguma e você teve que mentir? Entende do que eu estou falando? Entende a gravidade do problema? Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter esse contato. Quem é que eu me tornei? Quem de fato eu sou? Olha no espelho, no fundo dos teus olhos,
e pergunta para você mesmo, quem sou eu? Se encontra com você, tenha esse contato. Se você não conseguir fazer isso com você, se você não conseguir ter esse contato com você, se você não conseguir desenvolver um relacionamento com quem você se tornou, como é que você espera se relacionar com alguém se você ainda está fugindo, se você está fugindo daquilo que você se tornou, se você está se escondendo de quem é que você se tornou, se você está mascarando aquilo que você fez? Como é que você espera desenvolver um relacionamento com alguém se você não consegue se relacionar com você mesmo? Pô, Bruno, então assim, nossa, ferrou tudo agora porque eu me tornei alguém que realmente não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Eu me tornei alguém que eu estou muito decepcionado comigo mesmo. E assim, eu me deparei com isso e muitas pessoas se deparam com isso, né? Muitas pessoas se deparam com isso. A grande questão é começar a se relacionar. É começar a se relacionar. Primeiro de tudo, você precisa olhar para tudo isso que você se tornou e aceitar. Enquanto você continuar negando, quem de fato você é, como é que você espera você aceitar alguém na tua vida? Então aceite, eu me tornei isso e eu quero mudar isso. Eu quero mudar. Não adianta eu só visualizar, eu só vislumbrar, se eu não sei de fato aonde eu tô, se eu não sei de fato quem eu me tornei, se eu não sei o que eu preciso mudar. Eu saí de Natal para vir até a casa dos meus pais aqui em São Paulo, de carro, e eu coloquei no GPS. E antes de eu sair de lá, o GPS me perguntou assim: aonde você está? Sua localização atual ou outra localização? Se eu tivesse colocado outra localização, ia dar certo essa viagem? Não ia dar certo. Porque o GPS ia traçar uma rota que não ia funcionar. Entende? Então o problema não está lá na frente, o problema não está lá na droga, o problema não está lá no adicto, o problema não está nas outras coisas, o problema está na maneira como eu enxergo, como eu estou me enxergando, como eu estou me relacionando comigo mesmo, como eu me amo ou não me amo, quem de fato eu me tornei. Primeiro a gente precisa começar de dentro. Eu até gravei um vídeo, que é o vídeo de abertura, né, do evento que a gente vai fazer o lançamento dele semana que vem. Vou colocar a capinha dele aqui de novo. Eu vou colocar a capa aqui. Pronto, tá aí. Semana que vem a gente vai estar lançando esse evento aqui, tá? Desafio 10. E aí eu tava gravando o vídeo de apresentação dele. E no vídeo de apresentação eu falo justamente sobre isso. Quem de fato eu me tornei, né? Quem de fato sou eu? O grande problema não é mudar fora. Mudar fora é muito fácil. Agora, se eu não mudo dentro, não adianta nada. Não adianta nada. Se eu não mudar a minha maneira de enxergar o problema, se eu não mudar a minha maneira de enxergar as coisas como de fato elas são, olha só, você provavelmente se tornou alguém que você não gostaria de ser, teu adicto também se tornou alguém que provavelmente ele não gostaria de ser, e se você não tiver clareza com relação a isso, você vai continuar chorando no grupo o dia inteiro que nada na tua vida dá certo, que nada funciona, porque seu adicto está usando droga e as coisas não vão para frente, nada funciona, e você vai continuar vivendo dessa maneira. Infelizmente, se você não olhar para si, não entender de fato quem você se tornou, quem você é hoje, não olhar para o teu adicto e entender que hoje ele precisa que alguém faça por ele, ele precisa que alguém tome uma decisão por ele. Ele precisa, não tem outro caminho, não tem outra solução, alguém vai ter que fazer por ele. E depois não adianta, assim, se você não fizer, o mundo vai fazer por ele.
e depois não adianta você reclamar dos resultados. Você teve a possibilidade de escolher e de decidir. Eu me lembro muito claramente que Geraldo dizia assim, logo no comecinho da minha recuperação, ele falava assim: o bem mais precioso que a gente recebe do programa é a dádiva de tomar decisões. Agora tem um detalhe muito importante: todos os dias é nos dado a possibilidade de tomar decisões. Agora, se você não tomar a decisão, alguém ou alguma coisa ou alguma circunstância vai tomar a decisão por você. E aí não adianta você reclamar do resultado. Geraldo falava isso todos os dias para mim. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então é te dado todos os dias essa possibilidade. Cabe a você escolher. Eu quero continuar convivendo assim, do jeito que eu estou hoje, ou eu quero mudar? Tem um áudio lá no grupo que eu achei sensacional. Um áudio não, um texto que uma pessoa mandou, uma mulher mandou. Somos 5% da população de codependentes. 5%. Apenas 5% da população de codependentes de fato querem alguma coisa, de fato esperam alguma mudança, de fato se movimentam ou fazem alguma coisa. Vocês são muito privilegiados por estarem aqui, não por ser um vídeo meu ou porque eu tô aqui cheio de orgulho. Não, vocês são privilegiados porque vocês querem alguma coisa, porque vocês estão correndo atrás, vocês se dedicam a isso, vocês gastam o tempo de vocês buscando conhecimento, tentando entender. Vocês são muito privilegiados. Vocês representam 5% da população de codependentes, porque os outros 95%, vai morrer se negando a aceitar a codependência, brigando com isso, brigando e chorando pelos cantos porque nada dá certo, nada funciona e nada vai para frente, com uma imagem fantasiosa dela própria e do adicto. Então, quando a gente fala de relacionamento, estamos a falar da maneira como eu me enxergo e da maneira como eu enxergo o outro. Dependência química, gente, está muito além de uso de drogas. Quando a gente fala de dependência química, o uso de drogas é apenas um sintoma. Escreva isso na mão de vocês, escreva isso no espelho de vocês, amarra uma fita no dedo. Pelo amor de Deus, esquece esse papo de droga. Droga não é o problema. Droga é apenas um sintoma, e eu diria até que é o menos grave. Pô, Bruno, mas nossa, a vida dele acabou depois que ele fumou crack, não sei o que e tal. Sim, e se você não olhar para o problema que de fato está instalado, a vida dele vai continuar acabando. Eu tava conversando, acho que foi esses dias, semana passada, com um familiar, e aí ela falou assim: porque meu marido saiu da clínica porque não liberaram o INSS, e aí ele ia perder o emprego, ele saiu da clínica e eu concordei, mas agora ele recaiu, tá usando de novo e perdeu o emprego. Falei, que vantagem, você abandonou o tratamento porque o INSS não aprovou e ele ia perder o emprego, ele voltou a usar e perdeu o emprego. Olha que beleza, olha que troca ótima. Entende o problema? A gravidade, aonde está? Para, gente, para, né? O problema não é droga. Escreve na mão de vocês, no espelho de vocês, em qualquer lugar. O problema não é droga. Começa a olhar para o comportamento. Começa a olhar para o comportamento. Quem sou eu? Quem é o adicto? Quem sou eu? Quem é o adicto? O que o adicto fez hoje? O que eu fiz hoje? O que eu fiz de diferente na minha vida hoje? Qual foi a atitude que você tomou de diferente na tua vida hoje? Qual foi? O que você fez de diferente na tua vida hoje? Se não fizer nada de diferente, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Se não fizer nada de diferente, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Isso é uma questão muito óbvia. E aí eu pergunto de novo, o que foi que você fez de diferente na tua vida hoje? Ou você passou o dia todo preocupado porque o crack, porque
porque é maconha, porque é cocaína, porque isso, porque aquilo outro. Entende a gravidade do problema? Não adianta vocês ficarem olhando para a droga. Volto a dizer, droga é apenas um sintoma e o menos grave. Porque vai ser o primeiro que vai ser eliminado quando ele entrar em recuperação. Vai ser o primeiro. Ele entrou em recuperação, ele parou de usar droga, acabou esse problema. O que tem que se preocupar é com os outros que vão vir depois. Parar de comer açúcar é o que o diabético menos precisa se preocupar, é o que ele tem que fazer e ponto final. Agora, o que ele vai ter que fazer depois que ele parar de comer açúcar é que muda a história. Entende o que eu tô querendo dizer? Então assim, é mudança. Mudança. Olha pro teu comportamento, olha pro comportamento do adicto. Bom, vou aqui então agora pro chat. Eu não estava olhando aqui porque senão eu perdi a linha de raciocínio, né? Me perdoem se eu passei batido aqui por alguém, mas eu vou ler agora aqui os comentários de vocês e vou respondendo as perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, pode mandar. Esse é o momento, a gente ainda tem mais alguns minutos aí de live. Pode mandar as perguntas que eu respondo, tá? Comportamentos afetam tanto um quanto o outro. Exatamente, Juscelio. Comportamento afeta os dois. Chegamos a perder a nossa dignidade. Concordo plenamente. Ivanilda, boa noite, querida. Nem vi que você estava aí, me perdoe. Eu aposto mais porque eu não conheço mesmo. Nem meu marido, nem minha filha. Pois é, Ivanilda. De fato, não conhece. De fato. Até porque eu posso dizer pra você, a tua filha não, mas o teu marido eu conheço mais do que você. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma que eu conheço teu marido melhor do que você. Tudo fica desequilibrado, exato. Vanessa. Eu mesma não me conheço, não conheço meus sentimentos. Às vezes acho que me tornei seca, é muito difícil. De fato, Vanessa, de fato. Eu vou falar sobre isso ainda no encerramento, tá? Eu vou falar mais sobre como mudar isso e o que fazer, qual o caminho seguir daqui pra frente. E Ana Lúcia, como eu faço para dar conselhos para sair dessa vida? Já conversei. Juscelio, cansei de me culpar pelas falhas dos outros. Ok, vamos lá então. Vou responder aqui a Vanessa. É Vanessa ou é Vanécia mesmo? Vanécia e a Ana Lúcia, né? Tanto com relação a não se conhecer e com relação a dar conselhos. Vou direto ao ponto, tá? Como eu faço para me conhecer? O grande problema é que nós não gostamos de entrar em contato com a realidade, porque a realidade ela se tornou dolorosa, ela se tornou desconfortável. Lembra quando eu falei da chuva no começo da live? Que eu disse assim, chuvas causam grandes transtornos. Por que a mídia escreve dessa maneira as matérias? A mídia escreve dessa maneira porque se fosse escrito assim, olha, população desleixada joga lixo no chão e agora choveu e por causa da inconsequência dessa mesma população a cidade virou um caos total. Vocês acham que alguém iria ler essa matéria se tivesse escrito dessa maneira? Alguém ia assistir um vídeo que tivesse esse título? Provavelmente não. Por um processo muito natural, nós gostamos daquilo que é confortável para nós. E isso inclui estado emocional. Então, por que nós gostamos tanto de rede social e não gostamos mais tanto de ler livros? Porque as redes sociais, elas são totalmente interativas, elas têm o poder de atrair. Por que é que nós gostamos de coisas que não são tão saudáveis, né? Hambúrguer e batata frita e carne frita. Gostamos tanto de coisas que não são tão saudáveis e não temos uma alimentação tão saudável. Porque
existe algo atrativo ali. Então, o nosso corpo, ele busca constantemente aquilo que é mais confortável. Isso é fato. O nosso cérebro, de alguma maneira, ele sempre vai decidir por aquilo que é mais confortável para nós. E se a nossa realidade se tornou algo doloroso, se tornou algo desconfortável, o nosso cérebro ele vai buscar aquilo que é mais confortável. Então pensa comigo, você terminou um relacionamento hoje, você brigou com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu esposo, com a tua esposa, você separou hoje. O sentimento que você está tendo nesse momento é de raiva, é de mágoa, de chateação por conta desse término. Depois de 15, 20 dias que começa a bater aquela carência, que começa a bater aquela vontade de ter alguém, aquele domingo, final de tarde, começou o Domingão do Faustão, ali você passou o final de semana inteiro de pijama, não fez nada, final de semana todinho, já tá naquela angústia. O que é que o teu cérebro faz com você? Começa a lembrar dos momentos bons do relacionamento. Por que é que o teu cérebro começa a trazer os momentos bons? Porque você está vivendo um momento de desconforto, um momento de carência, e aí o teu cérebro vai lá no arquivo dos relacionamentos e fala assim, opa, tem alguma coisa boa aqui, e começa a trazer coisas boas para colocar no lugar. Então o nosso cérebro ele tem esse caminho, esse mecanismo. O nosso cérebro funciona dessa forma, né? Ele tem esse recurso para manter a gente sempre numa condição confortável. A grande questão é que nós não podemos aceitar isso. A gente precisa de fato olhar para a nossa realidade, porque essa zona de conforto nos mantém aonde a gente está, e aonde a gente está não é bom para nós. Então, se a gente precisa mudar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a enxergar para onde é que a gente está. No segundo momento, quando eu aprendi a olhar para onde de fato eu estou, eu preciso começar a olhar para onde eu quero ir. Porque se eu, Bruno, não sei aonde eu estou e não sei para onde eu quero ir, não tem como eu traçar esse caminho. Então primeiro eu olho para onde eu estou, eu avalio aonde eu estou, eu entro em contato com isso, por mais doloroso que seja, e eu traço para onde eu quero ir. Depois que eu tracei para onde eu quero ir, eu preciso organizar qual vai ser cada passo que eu vou dar para que eu consiga chegar até lá. Ah, Bruno, é simples assim? Sim, é simples assim. Agora, na prática, é fácil? É simples assim? Não. Não. Agora, como que muda comportamento? Mudando. Não tem mágica, não tem fórmula, não tem... pode pesquisar o quanto vocês quiserem. Eu pesquiso isso há mais de 15 anos. Eu assisto estudos de neurocientista, eu assisto o que vocês quiserem pesquisar relacionado a comportamento, pode pesquisar. Eu gasto muito tempo da minha vida pesquisando sobre isso. Não tem fórmula mágica. A única forma que tem de mudar comportamento é mudando. É você tirando um do lugar e colocando outro naquele lugar. Simples assim. Eu quero ir para a faculdade. Então, se eu quero ir para a faculdade, aonde é que eu estou hoje? Hoje eu estou numa condição que está fora da faculdade. Eu não passo nem na porta da faculdade. Qual é o caminho que eu vou ter que traçar para chegar até a faculdade? Eu vou ter que fazer um cursinho, no mínimo, porque eu estou sem estudar nível universitário há muito tempo. Então eu preciso ir atrás de um cursinho, tá? Se eu ficar sentado no sofá da minha casa assistindo novela e sessão da tarde todos os dias, eu vou chegar na faculdade? Não vou chegar na faculdade. Eu vou ter que ir atrás de um cursinho. E como é que a gente vai atrás de um cursinho? A gente levanta e vai atrás de um cursinho. Então não tem outro caminho. Ah, Bruno, porque eu preciso mudar então o meu desleixo. Tá, muda. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Começa pelas coisas pequenas, começa por aquelas que são mais fáceis. Repete, até parar de causar desconforto. A hora que parar de causar desconforto, você coloca outra coisa. E assim vai sucessivamente. Não tem mágica. Não tem mágica.
Então a mudança, ela está totalmente associada a uma vivência, a uma prática. Não tem como eu mudar se não for através da prática. E como dar conselhos? Eu vou te falar uma coisa, Ana Lúcia. É o seguinte, querida, para de dar conselho. Para de dar conselho. Ah, Bruno, mas então eu vou fazer o quê? Eu vou te falar uma coisa, muda você. Muda você. Vou te dar um exemplo muito prático disso. Muito prático. Olha só, eu morei sozinho durante 15 anos praticamente da minha vida, né? Eu entrei em recuperação com 17 anos de idade, fui trabalhar nas clínicas aí, saí da casa dos meus pais, passei 15 anos fora, voltei agora, depois de 16 anos. Eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje. Completamente diferente. Morava sozinho, fazia o que eu queria, a hora que eu queria, do jeito que eu queria. Hoje eu voltei para casa dos meus pais. E aí na casa dos meus pais funciona mais ou menos igual clínica. Tem hora para acordar, tem hora para dormir. Meu pai é um cara extremamente sistemático, assim, bem sério, bem rígido e tal. E aí muitas das vezes eu tenho que andar meio assim, com muita calma e tal, porque eu sou acostumado a estar totalmente à vontade. E aí eu não posso desrespeitar um ambiente que não me pertence, que pertence a ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que falar não resolve. O que resolve de fato é você mudar. Quando você começa a mudar, as tuas atitudes, elas vão causar muito mais impacto na vida do adicto do que você falar para ele todos os dias. Pare de usar, pare de usar, pare de usar, pare de usar, pare de usar. Ah, eu mudo o quê? Começa mudando o fato de parar de falar. Começa mudando isso. Passe 2, 3 dias sem falar nada, sem dar conselho nenhum. Passe 2, 3 dias, 4, 5 dias sem dar conselho nenhum. Corre até o risco de ele vir até você e falar: mas mãe, você não me deu nenhum conselho? Corre até esse risco. Então, assim, começa a mudar. Depois que você enxergar que você conseguiu parar de dar conselhos, você começa a olhar para o que você precisa fazer para melhorar a tua vida. O que é que você precisa fazer para melhorar a tua vida? O que é que está faltando para você? E aí você começa a ir atrás disso. Mas Bruno, como que eu correr atrás daquilo que vai ser bom para mim, vai ajudar o meu adicto? Eu vou te dizer. Sabe o que mais causa impacto na vida das pessoas? É aquilo que elas veem e não aquilo que elas ouvem. A gente acredita muito mais naquilo que a gente vê do que aquilo que a gente ouve. O nosso cérebro, ele confia 100% naquilo que a gente vê, mas ele não confia tanto naquilo que a gente ouve. Então, eu até brincava muito com isso quando eu trabalhava em clínica, assim: ah, vocês falam tanto que querem ver o adicto de vocês em recuperação, que querem ver o adicto de vocês mudando. E vocês, quantas vezes vocês vão no grupo por semana? E vocês, o que é que vocês estão mudando na vida de vocês? Então, assim, comece a mudar você. Comece a fazer coisas que não tá na sua rotina, que não é comum de você fazer. Essas mudanças vão gerar mais impacto nele do que você ficar dando conselho todos os dias. Conselho. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito disso. Hoje conseguimos, de fato, fazer uma live muito bacana. Se meu filho estiver assistindo, filho, te amo muito, muito, muito. Demais. Semana que vem você vai estar aqui comigo. Espero vocês quarta-feira que vem. Espero vocês aqui na live para a gente bater esse papo. E não se esqueçam de convidar todo mundo para o desafio que vai ser lançado quarta-feira que vem. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até quarta-feira.
ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!